seus heróis de barracões, no Brasil que se faz um país desses jabelões. São perigosas multidões, mangueira, poeira dos porões ou abriadas. Os seus heróis de barracões, no Brasil que se faz um país desses jabelões. No dia 5 de março de 2019, o Sambódromo Marquês de Sapucaí foi contemplado com uma aula. Uma aula? Isso mesmo que vocês ouviram. Uma aula. A Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira embelezou o Carnaval do Rio de Janeiro com seu enredo História para Ninar Gente Grande. A escola de samba utilizou esse enredo como instrumento de problematização. Problematizar a construção historiográfica brasileira. Aquela construção historiográfica da história contada na visão do colonizador, a história verbalizada na perspectiva do herói. Esse enredo é uma fonte histórica que pode ser trabalhado no ensino básico. Dessa forma, podemos aplicar de forma efetiva a noção de historiografia na visão dos análises. No ano de 1929, um grupo de historiadores modificaram o conceito de historiografia e, com a criação da Escola dos Análises, tudo passa a ser história. E tudo aquilo que o homem produz pode ser considerado uma fonte de estudo histórico. Para o historiador Mark Bloch, a história não poderia ser definida como uma ciência do homem. A história agora pode ser entendida como a ciência dos homens no seu tempo. O enredo da Estação 1ª de Mangueira vai abordar a questão da invisibilidade das minorias brasileiras, a parcela da população preta, pobre e periférica, que sua história não é contada dentro dos livros didáticos e a sua ausência não é problematizada no ensino básico, o que torna ainda mais a invisibilização do povo negro. Portanto, podemos trabalhar diferentes tipos de fontes no ensino da história. E o samba enredo está entre uma delas. O que a Estação 1ª de Mangueira fez não só foi apenas um desfile, foi um protesto. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. No terceiro refrão, o samba enredo começa utilizando-se de um vocabulário para conversar com o Brasil, demonstrando intimidade e enfatizando que irá nos contar a história que não está escrito em nenhum livro de história oficial do Brasil. A história de quem de fato são os verdadeiros heróis que se encontram nos barracões das comunidades. Em seguida, com apenas uma frase, a Mangueira ensina para o mundo que mesmo no Brasil não existe uma única versão da história, deixando claro que a versão contada na Sapucaí em 2019 é o contrário, o avesso da narrativa contada até agora. Logo após, encontra-se um verso que une a militância, trabalhadores e minorias, representados pelas comunidades de mulheres, negros e negras, deficientes, LGBTQIA+, enfim, pelos excluídos, pelos marginalizados, frisando que há uma esquina em todo o Brasil onde se encontra toda essa gente chamada de esquina da luta. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Esse é o terceiro verso da estrofe da música escolhida. Ela pode ser utilizada como fonte para explicar a invisibilização de povos originários e dos escravizados negros. Durante séculos, a única história contada era a dos vencedores. Isto porque a maioria dos documentos e registros históricos, palpáveis e documentais, eram sobre europeus colonizadores, a perspectiva dos colonizadores, os grupos dominantes, os reis, as rainhas, os imperadores, eles eram o centro da história. Logo, só existia uma história e uma verdade, que era a memória dos heróis.
Para Mark Bloch, tudo que o homem constrói é documento, é fonte histórica. As fontes, elas precisam ser problematizadas, pois existem histórias que não estão registradas em livros, em registros documentais. Existem histórias que estão no povo, na memória e guardada com o povo. E é necessário contestar as lembranças dos poderosos, porque nem tudo é o que parece. A primeira estrofe pode ser utilizado como fonte para desmistificar os conceitos sobre o suposto descobrimento do Brasil. Quando utilizamos o termo invasão, inferimos uma informação muito importante, que os povos originários estavam nas terras brasileiras há muito tempo. Quando os portugueses invadem o Brasil, eles tomam terras, escravizam povos e dizimam tribos. É nesse contexto que as práticas etnocêntricas, ou seja, que as opressões culturais surgem e culturas são inferiorizadas porque não se encaixavam no modelo ideal de civilização eurocêntrica. Por fim, novamente aludimos à invisibilização. Um país que não está no retrato significa dizer que, apesar de não aparecer nas molduras, nos documentos, ainda pode ser resgatado através das memórias. Isso está diretamente ligado a uma das propostas de Mark Bloch, que é justamente o rompimento dos paradigmas positivistas, que defendiam que apenas os conhecimentos científicos eram genuínos. Porém, a vivência e a experiência fazem parte dos conhecimentos, desenvolvem saberes e servem para o progresso, tanto de uma individualidade quanto de uma coletividade, e principalmente o firmamento de uma identidade nacional. Música é fonte histórica, e nesse caso, ela é uma fonte histórica indireta, porque ela é uma interpretação de muitas outras fontes. Em parte do enredo, é possível observar a exaltação da mulher forte e guerreira. E um exemplo é Nandara dos Palmares, mulher que teve como papel fundamental a construção e comando do Quilombo dos Palmares, um dos marcos da resistência contra o regime escravocrata. A força da mulher é constantemente apontada nesta letra. Vale ressaltar que essa parte do enredo cita Dandara. Dandara foi uma das figuras mais importantes para a nossa construção de mundo. Enquanto o país passava por um momento conturbado em relação ao período escravocrata, Dandara foi uma verdadeira heroína, diante de um período em que o sangue dos negros foi constantemente derramado. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marielles, Malê. A última estrofe da música, que diz o seguinte: salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a sua vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Salve os caboclos de julho. A luta incessante mostrada pelos livros das batalhas da independência baiana contra a coroa portuguesa. Os caboclos e caboclas que até hoje são referência de luta e justiça e perseverança. A luta do povo pobre e escravizado para sua liberdade tornou-se um marco histórico para o desenvolvimento da história brasileira.